Mas o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras que Jefté lhe enviou. Irmãos, nós pais de família, nós pastores, nós líderes, temos que estar preparados para uma situação como essa. Ensinar, ministrar, levar a palavra com amor, com carinho, e quando terminar, o camarada, não aceito. Não entra na minha cabeça, não é desse jeito, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu acho. E nem venha com essa conversa. Às vezes não diz, mas pensa. Aleluia. Irmãos, se eu disser a vocês, irmão, que Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. Jesus ministrou em Nazaré uma palavra poderosa na sinagoga de Nazaré. Ora, Jesus, eu já preguei e eu olhava para a cara da pessoa e eu sabia que a pessoa não estava aceitando. Eu já preguei, olhando para a cara do indivíduo e a gente vendo a cara assim. Ele não diz nada, mas está pensando. Eu não aceito. Mas isso já vem do rei dos filhos de quem, meus amados irmãos? De Amon. E Jesus passou por essa experiência. Jesus passou por essa experiência de pregar e as pessoas não aceitarem sua mensagem. Vamos ver esse versículo, por favor, em São Lucas 4:16. 1, 2, 3, todo mundo leia. 1, 2, 3. Entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ele. Jesus chegou na sinagoga, isso foi no começo do seu ministério. Chegou em Nazaré, a cidade onde fora o que, meus amados irmãos? Criado. E chegou na sinagoga e abriu o rolo das Sagradas Escrituras no livro do profeta Isaías e leu aquela palavra que diz: o Espírito do Senhor, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, etc. Aí a Bíblia diz assim, versículo 20, e cerrando o livro e tornando a dar o ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Agora vê o versículo de número 28, 29 e 30, por favor. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Versículo 28, e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de quê, meus amados irmãos? Mas, irmão, já pensou Jesus pregar e depois que Jesus terminar de pregar, o povo ficar por aqui com Jesus? Imagine essas belezas aqui. Imagine nós. Meu irmão, não se zangue não, a não ser que você xingou o povo. A não ser que você disse malcriações ao povo, aí é outra história. Se o povo ficou com raiva de você porque você disse malcriações, o povo tem razão. Mas Jesus disse malcriações? Jesus disse desaforos? Jesus pregou o quê? A palavra. Mas quando ele terminou de pregar, os nazarenos, os seus conterrâneos, se encheram de ira. Como o rei dos filhos de Amon não aceitou as palavras de Jefté. Os nazarenos também se encheram de ira e disseram: nós não aceitamos essa pregação, nós não aceitamos essa palavra. E fizeram mais ainda. Versículo 29, repita por favor, pastor Múcio. E levantando-se o expulsaram da cidade. Homem, você ainda é feliz que está lá ainda. Glória a Jesus.
Dê graças a Deus. Porque quando terminou o culto, os nazarenos pegaram Jesus e expulsaram. Saia daqui, vai embora. E saíram empurrando Jesus e levaram-no até um precipício, um monte que até hoje está lá em Nazaré. Eu passei lá uma vez, eu não fui no monte, mas o guia mostrou, aquele é o monte do precipício, onde levaram Jesus para empurrá-lo de ladeira abaixo. Levaram Jesus para lá, mas a Bíblia diz que como não era a hora dele morrer, ele passando pelo meio deles retirou-se. Aleluia, Jesus cegou aquela gente que eles não viram e ele passou pelo meio e retirou-se. Então, irmãos, pregador tem isso, irmão. O pregador de Deus, ele vai, o que é que nós aprendemos aqui? O avivamento, antes de chegar, há uma resistência do inferno. Satanás, ele vai resistir. Você vai encontrar ira. Olha, Jesus, que era Jesus. A Bíblia diz que eles encheram-se de quê, irmão? O que é que o pregador quer na hora que ele está pregando? Qual é o desejo do pregador? Que o povo fique o quê? Alegre, dando glória a Deus, sapateando, falando línguas, profetizando. O desejo do pregador é esse. Mas, irmãos amados, como estava para haver um grande avivamento, Jesus estava iniciando o seu ministério, o diabo usou os nazarenos, encheram-se de ira contra Jesus e quiseram matá-lo, quiseram jogá-lo do precipício abaixo. Irmão, ainda hoje acontece isso, irmãos amados? Existem muitos tipos de precipício que querem jogar o pregador, porque a mensagem incomoda. O rei dos filhos de Amon tem demônios, o povo de Nazaré tinha demônios, e se encheram de ira e queriam jogar Jesus de precipício abaixo. Mas não só foi Jefté, não só foi Jesus, teve outro homem também que a pregação dele incomodou. Quem sabe dizer? Onde estão os que me ajudam? Estevão, graças a Deus. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 54 em diante. Olha, irmão, que revelação de Deus. Atos dos Apóstolos 7 e 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Misericórdia. Mas, irmão, já pensou o pregador pregando e o auditório o quê, irmãos? Glória a Jesus. Irmão, sabia que tem gente nessa situação a esta hora? Eu estou aqui pregando a palavra de Deus e tem gente rangendo os dentes. Vocês também lá. Ah, não só sou eu não, vocês também. Eu mais, porque quem está na frente está em evidência e o ranger de dentes é maior. Mas todo servo de Deus, ele vai encontrar essa plateia. Rangendo os dentes, encheram-se, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Irmão, é o evangelho. Irmão, olha para cá, eu acho lindo a Bíblia. Você está notando um fio que liga Gênesis a Apocalipse. Dá para dar um glória a Deus pela Sagrada Escritura? Há um fio de ouro que liga de Gênesis a Apocalipse. Não há contradição, não há choque. Bendito seja o nome do Senhor pela sua santa palavra. Rangiu os dentes, irmão. Antes de Deus fazer uma obra, o rei dos filhos de Amon não aceita. Os nazarenos não aceitam. E os judeus dos dias de Jesus também não aceitam. Você se prepare. Não pense que você vai ser sempre elogiado. Alguém vai bater no seu ombro e vai dizer parabéns. Alguém vai bater no seu ombrinho, vai botar a cabeça no seu pescocinho e vai dizer que linda mensagem. Mas enquanto alguém faz isto, outros enchem-se de ira e rangem os dentes. E não lhe matam porque não podem. Aleluia. Dê glória para o nome santo de Jesus. Aleluia!
Mas o problema, enquanto eles rangiam os dentes, enquanto eles se iravam, versículo 55, por gentileza. Mas ele Quem? Estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Quem pode dar um glória bonito para Jesus? Os camaradas rangendo os dentes, cheios de quê? Quem range dente com a palavra de Deus está cheio de quê, irmão? Demônio. Eles cheios de demônio, e Estevão cheio do Espírito Santo e tendo visão do céu. Dá para dar um aleluia bem forte para Jesus nessa noite? Estevão cheio do Espírito Santo, olhando para onde, irmãos? E tendo visões de Deus, viu os céus abertos, viu Jesus em pé à direita de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Versículo 57, vê, irmão, a cadeia maravilhosa. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Mas eles gritaram com grande voz. Vai haver contradição, irmão, ao avivamento. Vai haver contradição à palavra de Deus. Vai haver ódio, vai haver furor, vai haver ranger de dente. Mas a vitória é de Cristo, a vitória é do Espírito, a vitória é da palavra. Não adianta ranger os dentes contra a palavra de Deus. Porque o céu está aberto sobre nós. Quem crê que o céu está aberto sobre sua cabeça, sobre sua vida, da galeria ao altar, dê um glória para Deus, bem forte das duas. Irmão, não importa se alguém está rangendo os dentes, importa se o céu. Aleluia, aleluia. Então, irmãos amados, primeira lição que nós aprendemos: nem toda mensagem vai agradar. Nem toda pregação vai agradar. Vai haver o rei dos filhos de Amon, que Jefité pregou, e a Bíblia diz, mas ele não aceitou, ele não deu ouvidos. Vai haver os nazarenos, que vão querer jogar você de monte. E hoje em dia tem muitos tipos de monte para jogar para baixo. É ou não é, irmãos? Naquele tempo só tinha montanha. Hoje, para você querer acabar com o outro, não precisa você subir numa montanha. Não precisa. Tem muitos métodos malignos e diabólicos para querer acabar com as pessoas, para querer jogá-las de precipício abaixo. Mas não adianta não, porque o Espírito Santo cega. O Espírito Santo cega e você vai passando, e Deus é glorificado. Dá para dar um aleluia forte para o Senhor Jesus nessa noite? Quem quer ser o homem ou a mulher do avivamento? Quem quer ser, levante a mão. Pois prepare-se. Uns não vão lhe dar ouvidos, outros vão querer jogar você de precipício abaixo, e outros vão ranger os dentes e atirar pedras. O avivamento tem um preço. Jesus, que era Jesus, passou por isso. Jefité passou por isso. Estevão passou por isso. E todos nós que somos servos e servas de Deus, haveremos também de passar por isso. Seja dentro da própria igreja, ou seja fora da igreja. Vai haver o rei dos filhos de Amon, vai haver os nazarenos e vai haver o povo de Israel endemoniado, rangendo os dentes. Mas, irmãos amados, não desanimemos. Vamos voltar para o livro dos Juízes, capítulo 11, versículo 28 e depois o versículo 29. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefité, que lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Para aí. Sabe o que é que Deus está dizendo? O que eu não posso fazer. O que meus esforços não podem fazer. O que seus esforços não podem fazer. Aguarde, porque o Espírito Santo vai descer e vai fazer. Continue pregando. Continue doutrinando.
continue orando, continue jejuando, continue com os céus abertos, porque o Espírito Santo vai descer e vai fazer o que a sua limitação não pôde. Irmão, não tem quem possa com o Espírito Santo. Não tem quem possa com o Espírito Santo. Pode comigo, pode com você, mas com o Espírito Santo ninguém pode. A Bíblia diz que quando Jefté fez, mas o rei dos filhos de Amon resistiu e não aceitou, aí o Espírito Santo disse: agora eu vou entrar em ação. Veja que coisa linda o Espírito Santo. O Espírito Santo é indispensável. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e ele é indispensável à igreja. Porque ele faz o que eu e você não podemos fazer. Vamos ver isso, irmãos. Quando Israel voltou do cativeiro babilônico, vamos para Zacarias. Põe um marca-páginas, por gentileza, no livro dos Juízes, capítulo de número 11. E vamos para Zacarias 4, 6 e 7. Os irmãos sabem que quando Israel voltou do cativeiro, era muita dificuldade, era muita luta. Tinha Amalequita, tinha Amonita, tinha Moabita, tinha Tobias, tinha Sambalate, tinha Gesem. Irmão, era zombaria, era crítica, era tanta luta que o pobre do Zorobabel ficou em dificuldade. Ele não estava acreditando mais nem na vitória. Ele não estava acreditando nem que Deus iria fazer alguma coisa. Quando Deus chama Zacarias, e Zacarias tem uma visão. E Zacarias vê um candeeiro. E Zacarias vê 7 tubos descendo. E ele vê 7 vasos de azeite. E ele vê 2 oliveiras vertendo azeite dourado e derramando no castiçal. E a lamparina do castiçal acesa. E ele disse: o que é isso, meu Senhor? O que é isso? Eu não entendo o que é isso. O livro de Zacarias é um dos livros mais difíceis da Bíblia. É um dos livros de mais difícil interpretação da Bíblia. O que é isso? Aí o Espírito Santo desce e fala com Zacarias. Capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão entendendo? Quando eles voltaram do cativeiro, eles não tinham força. Quando eles voltaram do cativeiro, eles não tinham condições. Quando eles voltaram do cativeiro, eles não tinham exército. Quando eles voltaram do cativeiro, eles não tinham armas. Glória a Deus! E eles disseram: e agora, Senhor? Como é que a gente vai enfrentar esse povo? Como é que a gente vai enfrentar os amonitas, os moabitas, os arábios? Como é que a gente vai enfrentar? Nós não temos dinheiro, nós não temos força, nós não temos mídia, nós não temos estratégia. E agora? Aí Jeová disse: não se preocupem, nem vai precisar de força, nem vai precisar de violência, nem vai precisar de espada, nem vai precisar de exército, mas eu vou derramar o meu Espírito e a vitória vai ser dada. Irmão, o que a igreja precisa hoje é só do Espírito Santo. Ela precisa de um derramamento do Espírito Santo. Quando houver um derramamento do Espírito Santo, o coral só vai cantar metade do hino. Não vai dar para cantar o resto. Porque o Espírito Santo vai tomar o coral e as almas vão começar a correr chorando para os pés de Jesus. É só Jesus derramar o Espírito Santo. Quando a Big Band começar a tocar, eu já vi isso, eu estou contando porque eu já vi, e os mais velhos já viram a banda só tocar a metade do hino. Não faz muitos anos que eu vi isso em uma igreja, a banda tocar a metade do hino, e depois ninguém tocar mais nada, porque Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, e as almas começaram a vir aos pés de Jesus. O pregador só pregar a metade do sermão. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado. Nós estamos precisando urgente de um derramamento do Espírito Santo. Porque o rei dos filhos de Amon está resistindo. Os nazarenos estão resistindo. O povo de Israel dos dias de Estevão estão rangendo os dentes. Mas quando o Espírito Santo for derramado, tudo é resolvido. Porque o Espírito Santo é onipotente. Aí o profeta disse: não tenham medo, nem vai ser preciso força, nem vai ser preciso o que, irmãos amados?
violência. Quando o meu espírito descer, todo o problema será resolvido. Eu dirigia Delmiro Gouveia. Olha como é quando o Espírito Santo desce. Eu dirigia Delmiro Gouveia e um dia eu fui a uma congregação que eu não vou dizer, porque eles estão lá me ouvindo. Eu fui dirigir uma congregação, a Santa Ceia, mês de dezembro de 96. Mês de dezembro de 96. Não me lembro o dia, mas foi mês de dezembro de 96. Quando eu cheguei na porta da congregação, uma moça vinha, minha avó dizia, com as ventas acesas. Eu, quando desci do meu carrinho, a moça veio com o cabelo assaranhado. Pastor! Eu quero saber se o senhor vai dar Santa Ceia hoje nesta congregação. E eu me assustei. Eu digo, meu Deus, já estou proibido de dar ceia. Por quê, irmã? Porque fulana brigou comigo e me esculhambou, e a mãe dela deu apoio, aí lá vem a mãe da outra, quando eu menos espero, tem umas 10 pessoas ao meu redor, cada uma que diz uma coisa, uma valente, a outra brava, e a outra querendo ranger os dentes. E eu fiquei olhando, Jesus, e agora? Pastor, aqui ninguém está em condições de tomar ceia, viu? Eu vou logo avisando o senhor. E eu parei, fiquei escutando, eu disse, irmãs, vamos orar? Naquele tempo os crentes oravam antes da ceia. Por isso que o Espírito Santo era mais fácil ser derramado. Eu digo, vamos entrar e vamos orar. Depois eu vou ver se dou a ceia ou não. Aleluia. Entrei, digo, entrem e se ajoelhem. Entrei, me ajoelhei, orei. Naquele tempo a gente batia a campainha. Essa está aqui só de enfeite, glória a Jesus. Aí eu bati a campainha. Levantei da oração, só vi cara feia, gente embirrado, olhando para um lado, olhando para o outro, para não olhar para a cara do outro. E eu comecei a pregar. Comecei a pregar sobre a ceia em 3 aspectos. Me lembra a mensagem hoje. A ceia no passado, a ceia no presente e a ceia no futuro. No passado, Calvário. No presente, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. E no futuro, a nossa reunião com Jesus nas bodas do Cordeiro. Irmão, quando eu vou terminando o sermão, quem é que desce? Quem é que cai? O Espírito Santo. Nessa congregação fazia muitos anos que Jesus não batizava com o Espírito Santo. Daí a pouco Jesus começou a derramar o Espírito Santo. Batizou a primeira, batizou o segundo, batizou a terceira, batizou o quarto, batizou o quinto, batizou o sexto, batizou o sétimo, batizou o oitavo, batizou o nono, batizou o 10º primeiro, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º. 16 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. E quase que eles não tomavam ceia, mas não foi com raiva, porque estavam agarrados uns com os outros, chorando, falando línguas e pedindo perdão. Quase não tomavam ceia, porque o fogo estava caindo e eles estavam sem controle para receber o pão e receber o vinho. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu fui embora e Jesus ainda continuou batizando com o Espírito Santo e com fogo, e a briga acabou-se. Quando o Espírito Santo vem, nem precisa força, nem precisa violência. Aleluia. Todo problema é resolvido. Todo problema é solucionado. Você vê que o rei dos filhos de Amon disse, eu não aceito. Aí o Espírito Santo disse, pois agora eu vou descer, só para você ver quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Jefté não é nada. Porque Jefté falou e não resolveu. Mas quando o Espírito Santo desceu, ele viu o que era bom para a tosse. Senhores pastores, se o Espírito Santo descer, não tem quem possa conosco. Não tem. Não há barreira para um pastor cheio do Espírito Santo. Não há barreira para um coral cheio do Espírito Santo. Não há barreira para uma banda cheia do Espírito Santo. Não há barreira para uma igreja cheia do Espírito Santo. Toda oposição cai por terra. Versículo de número 7. Olha que coisa linda. Falando sobre a continuação do derramamento do Espírito Santo nos dias de Zorobabel. Versículo 7. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. Quem és tu, ó monte grande? Não adianta querer se levantar e virar monte grande.
Porque quando o Espírito Santo for derramado, o monte grande vai se derreter e vai virar uma planície, vai virar uma campina. Na tua casa, os montes grandes vão virar campina. No teu trabalho, os montes grandes vão virar planície. Na igreja, os montes grandes vão virar planícies, vão virar campinas, quando o Espírito Santo de Deus for derramado. Leia na NVI, por gentileza. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície? Pronto. Quem você pensa que é? Montanha o quê? Majestosa. Diante de Zorobabel, cheio do Espírito Santo, você vai se transformar em quê? Planície. Numa planície bem rasinha. Vai haver um avivamento na tua casa e os montes grandes, toda barreira será derribada. Vai haver um avivamento na tua congregação e aqueles montes que você não pode. Me diga uma coisa, Jefté pôde com o rei dos filhos de Amon? Pôde? Não. Mas quando o Espírito Santo vem, problema solucionado. Vamos ver Atos 13, versículo 9. Esse nós já meditamos há poucos dias passados, mas não custa nada revisarmos. Atos 13, 9 a 12, por gentileza. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo estava cheio de quê, irmãos? Quem era que estava tentando atrapalhar a obra de Deus? Elimas, ou Bar Jesus. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: só filho do diabo, inimigo de tudo que é certo, inimigo de tudo que é bom, inimigo de tudo que é justo, inimigo de tudo que é de Deus. Você não cessa de perturbar. Tem gente que só nasceu para perturbar, tem gente que só nasceu para causar mal, tem gente que só nasceu para causar dano. Filho do diabo, inimigo de toda justiça, você não cessa de perturbar os retos caminhos do Senhor. Versículo 11. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiava pela mão. Vai ficar rodando, vai ficar como um peru doido. Você já viu um peru quando leva uma cacetada? Porque está lutando contra o Espírito Santo. Vai ficar em trevas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E vai procurar quem dê a mão, e não vai achar quem dê a mão. Vai procurar quem pegue pela mão para guiar, e não vai achar. Vai ficar sozinho nas trevas, na escuridão. E a obra de Deus vai avançar, e o procônsul, ele vai aceitar Jesus como Salvador. Versículo 12. Quando o Espírito Santo vem, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia. Não adianta, irmão, quando o Espírito Santo vem, a barreira cai. Quando o Espírito Santo vem, o Elimas ele fica rodando. Quando o Espírito Santo vem, o Bar Jesus fica cego. Quando o Espírito Santo vem, o Bar Jesus fica procurando quem lhe dê a mão, e ninguém lhe dá a mão. Mas o procônsul vai aceitar Jesus, a sociedade vai se converter, e o nome de Deus vai ser glorificado na terra. Irmãos, os que crucificaram Jesus, os mesmos que crucificaram Jesus, quando o Espírito Santo veio, se converteram a Jesus. Vamos em Atos capítulo 2. Atos 2 e 26. Glória a Deus. É só voltar um pouquinho as páginas. Atos 2 e 26.
Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança. Glória a Deus. Eu acho que eu cometi um equívoco. Lê o versículo de número... Glória a Deus. 36. 36. Saiba, pois, com certeza, ó toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, o dia de Pentecoste foram quantos dias após a Páscoa? Jesus morreu na Páscoa. O dia de Pentecoste foram quantos dias após a Páscoa? Pentecostes, quer dizer 50 dias. Eles mataram Jesus na sexta-feira chamada Santa, na sexta-feira chamada da Paixão. Com 50 dias foi o dia de Pentecoste. E o Espírito Santo foi o que, irmão? Derramado. E os mesmos que mataram Jesus estavam ali em Jerusalém. Irmão, que coisa linda quando o Espírito Santo vem, irmão. Os mesmos que mataram a Jesus estavam lá. Pedro passou na cara deles. Leia de novo, por favor, pastor Múcio. Jesus passou na cara, ou melhor, Pedro passou na cara deles. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Este Jesus que vocês mataram. Vocês pensam que eu estou esquecido que há 50 dias atrás vocês mataram meu mestre? Vocês deram ele a Pilatos, vocês entregaram ele a Herodes, ou entregaram-no a Herodes, entregaram-no a Pilatos. Vocês pensam que eu não estou lembrado que vocês chicotearam-no, vocês bateram com a coroa de espinho, com uma cana, vocês levaram-no para o Gólgota, vocês lá pregaram-no numa cruz. Vocês pensam que eu estou esquecido? Vocês crucificaram Jesus. Agora veja o 37, Pedro cheio do Espírito Santo, o que foi que aconteceu? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Mas irmãos, que mudança! Na sexta-feira da paixão, estavam bravos com Jesus, estavam batendo em Jesus, estavam dizendo crucifica. 50 dias depois, o Espírito Santo é derramado. Quando Pedro termina de pregar, a Bíblia diz que o coração deles foi compungido. Você sabe o que quer dizer compungido? Compungido quer dizer quebrado, esmagado. No dia da crucificação de Jesus, o coração deles era uma pedra, o coração deles era cheio de demônio, o coração deles era cheio de ira, o coração deles era perverso. Mas quando o Espírito Santo veio, que Pedro pregou, o coração foi compungido, foi esmagado. A tua filha, que tu pensa que não tem jeito, o coração dela vai ficar compungido. O teu filho que está nas drogas, o teu filho que está num caminho que faz vergonha você dizer, o Espírito Santo quando descer, o coração dele vai ficar compungido. O crente rebelde, a pessoa rebelde, o incrédulo rebelde malvado, o coração dele vai ficar compungido. Irmão, não há barreira quando o Espírito Santo desce. Não há barreira quando o Espírito Santo desce, não há barreira, irmão. Quando ele desce, quem matou Jesus com 50 dias se converte. E ainda disseram, irmãos, a gente diz assim que quando Pedro fez o apelo, a gente diz uma coisa que não é verdade. A gente diz assim, quando Pedro fez o convite, quase 3.000 almas levantaram a mão. Irmão, não houve convite. Não houve convite. Onde é que está escrito aqui que houve convite? Onde é que está escrito aqui que houve apelo? Nem houve convite, nem houve apelo. Porque é pecado fazer convite? Não. É pecado fazer apelo? Não. É porque não precisou. Antes de Pedro perguntar quem quer ser crente, eles mesmos disseram, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Quem se lembra do tempo que antes do convite, dezenas de almas iam aceitar Jesus? Lembra? Antes do convite. Não é que não é... Fazer convite para ser crente, quem começou foi Finney. Carlos Finney, no começo do século XIX. E de lá para cá, todas as igrejas evangélicas fazem convite. Não é pecado fazer convite, é bom. Mas quando o Espírito Santo age, antes do convite, o povo já está assim, ó.
O Espírito Santo foi derramado em Colônia Leopoldina em 1982. Tinha uma senhora que ela era inimiga do evangelho. A filha foi crente. Ela morava de frente à igreja. A porta da igreja era porta a porta com a casa dela do outro lado da rua. A filha dela foi crente. Hoje essa filha dela é esposa de pastor e essa senhora ainda está viva. Ela já tem quase 100 anos e mora com a filha. Essa senhora que era inimiga do evangelho, a filha dela hoje é esposa de pastor e ela mora com a filha já com quase 100 anos. Eu conheço a senhora, conheço a filha e eu vi no dia que ela foi crente. Deus derramou o Espírito Santo. A mulher odiava crente, botou a filha para fora de casa porque não queria saber de crente. A filha sofreu, ela deixou de comprar roupa para a filha, ela deixou de comprar calçado para a filha. Ela disse: eu odeio crente, você vá para a casa do pastor. Só sobra para a casa do pastor. Aleluia. Mas ela tinha umas parentas crentes, glória a Deus, e ela foi para a casa dos parentes. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Meus amados irmãos, Jesus, um dia de culto de mocidade, Jesus derramou o Espírito Santo na igreja de Colônia. Irmão, foi tanta gente batizada no Espírito Santo nesse dia, sem precisar encarcar na cabeça, sem precisar derrubar, sem precisar, porque tem batismo com o Espírito Santo falso, pregador mentiroso, para ganhar fama. Jesus batizou 50, não batizou nenhum. Vocês nunca viram isso, mas eu já vi. Não quero mentira, eu quero a verdade de Deus. Só é para dizer que Jesus batizou quando ele batizou mesmo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Irmão, o Senhor derramou o Espírito Santo naquela noite no culto da mocidade. E eu do púlpito, eu estava dirigindo o culto, e eu olhava e dava para ver a casa da velha. Aquelas portas de 2 rolos, quem lembra? Uma banda em cima, outra embaixo. A velha fazia vum, pum, fechava. Vum, pum, fechava. Irmão, ela olhou umas 10 vezes. Na 11ª ou na 12ª, a velha abriu as 2 bandas, saiu correndo e caiu de joelhos, aceitando Jesus como Salvador. E é crente até a data de hoje. Essa senhora, a mulher do pastor, ainda é prima do pastor Olímpio. Glória a Deus, irmãos amados, porque quando o Espírito Santo desce, não tem barreira. Os corações, eles são compungidos. Uma força maior, uma força superior. Aquele coração cheio de ódio que há 50 dias atrás bateu em Jesus, crucificou Jesus, agora pelo poder do Espírito Santo. Por que é que não está havendo conversões assim? Por que é que não está havendo? Porque o Espírito Santo não está sendo derramado. O Espírito Santo está na terra, o Espírito Santo está com a igreja, mas está faltando um derramamento. Por isso que as coisas estão difíceis. Existe muito oba-oba. Dizem que a igreja está passando por um avivamento. Não é verdade, sejamos honestos. Não é verdade. Nós estamos precisando de um avivamento. Tem muita gente, muito oba-oba, não é? Isso não é avivamento não, irmão. Não é avivamento não, show, né? E se entregou a 200, quando vai atrás, as ventas. Glória a Jesus. Isso não é avivamento não, irmão. Eu conheço avivamento. E vocês também conhecem avivamento. Quem pode dar glória para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Glória a Deus. Aleluia! Corações que crucificaram Cristo com 50 dias, todos quebradinhos, perguntando: o que faremos, varões, irmãos? O que é que nós vamos fazer? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para o avivamento continuar. Nós estamos carentes, irmãos. Nós estamos carentes porque o rei dos filhos de Amon está duro. Está duro ou não está, irmão? O rei dos filhos de Amon. Corações duros. A gente antigamente fazia uma cruzada na rua. A gente fazia... era tanta gente para ser crente. Um culto na praça, o violão tocando, atraía as pessoas. Hoje eles passam, nem olham. É verdade ou não? Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Nem olha, você está lá, tengo, ele mais está. Glória a Jesus. Fecha a porta da casa para não ouvir.
É porque está faltando um derramamento do Espírito Santo. Não confunda folia com avivamento. Não confunda labafero com avivamento. Avivamento é coisa do céu. Avivamento é coisa real. Avivamento traz mudança. Avivamento traz quebrantamento. Avivamento traz conversão verdadeira. Avivamento traz conversões dramáticas. Aleluia! Glória a Deus para sempre. Irmãos, quando o Espírito Santo desceu, vamos voltar para nós encerrarmos. Vamos voltar para o livro dos Juízes, capítulo 11, versículo 29, por favor. Vamos voltar ao versículo 29. Glória. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. Irmão, você viu o que foi que aconteceu com Jefté quando o Espírito Santo desceu? O homem ficou doido. Ficou doido. Por quê? Largou o pau a correr pelo meio do mundo. Deu uma carreira, foi bater em Gileade e Manassés. Atravessou Gileade e Manassés. Saiu correndo feito doido, passou por Mispá de Gileade. E de Mispá de Gileade foi até os filhos de Amon. Irmão, o homem ficou invencível. O homem recebeu uma força sobrenatural. Vamos ler, todo mundo. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. O homem doidou. Hoje nós temos uma igreja que não vai nem daqui para ali. Quanto mais atravessar, tem que abrir subcongregação na porta. Irmã, você não vai para a congregação não? Vou não, só quando abrir uma na minha porta. E haja aluguel, e haja energia para pagar, e haja água para pagar, e água-luz. Uma congregação aqui e outra tem que estar na porta da irmã. Para fazer como uma crente de outra denominação, que eu não vou dizer o nome por falta de ética. Ela era inquilino dela lá em Delmiro Gouveia. E ela viajava para, Pernambuco, uma cidade lá de Pernambuco, Belém de Maria. Aí eu digo, dona fulana, chegou de viagem? Eu cheguei, pastor. Eu acho tão bom ir para a casa da minha mãe, porque a igreja fica na porta da casa da minha mãe. E eu me sento na calçada e uma hora assisto a novela e outra hora assisto o culto. Mavaninha sabe do que eu estou falando. Elas ficavam na calçada da mãe, aí botavam o olho na televisão. Quando dava um intervalo, culto. Quando voltava, plim, plim, ela, televisão. E assim, pronto. Meu Deus mesmo, irmão, glória a Jesus. Irmão, quando a gente não está cheio do Espírito Santo, a gente não tem ânimo para nada. Não vai à escola dominical. Escolas dominicais vazias em muitos lugares. Não vai a culto de doutrina, cultos de doutrina vazios. Não vai a evangelização, evangelizações vazias. Por quê? Porque quem dá essa força de correr, quem dá essa força de atravessar, quem dá essa força de ir, não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus. Irmão, é um mistério, irmãos. Eu posso pregar isso para vocês porque eu já vivi. Eu aceitei Jesus em Palmeira dos Índios e 4 horas da manhã, tem gente me ouvindo que ia comigo. 4 horas da manhã nós saíamos a pé. Jailson está aqui, o pastor Jailson está aqui. Ele foi comigo e com outros, os jovens. O pastor nunca mandou a gente fazer isso. O pastor Beni mandava, nunca mandou a gente fazer isso. E a gente, feito doido, jovens, pegava 4 da manhã para ir evangelizar em Rainha Isabel, Pernambuco. O irmão era tão maravilhoso que o povo tinha pena da gente. Quando o dia amanhecendo, a gente ia passando nos sítios e uma fome infeliz. E o povo adivinhava que a gente estava com fome e dizia, olha, aos crentes,
Para aí, meus filhos, que a gente vai ralar um milho para vocês comerem com leite. A gente falava língua e dava glória a Deus, tanta alegria. O povo do sítio dava cuscuz com leite, a gente lembra? Glória a Jesus, é tão bom, aleluia, eu evangelizar, aleluia. Rainha Isabel, não era nem Alagoas, era Pernambuco, mas lá não tinha crente, hoje tem uma congregação. Naquele tempo, a gente trouxe alma para batizar de lá de Rainha Isabel. Até veio uma irmã interessante, ela tinha sido crente de outra igreja, assim, sem doutrina, e quando aí veio 5 pessoas para batizar. Quando o pastor foi fazer a profissão de fé, disse: a irmã já é batizada com o Espírito Santo? Ela disse: sou, irmão. A irmã falou língua, ela disse: irmã, eu falei a língua de Pernambuco, mas a de Alagoas eu ainda não falei. Glória a Jesus. Aleluia. Está lembrado, Mavaninha? Mavaninha está lembrada? Você lembra, Jesus? Pastor Benito não era de rir, foi. Que ela não tinha falado língua, ela pensou que a de lá era uma e a de Alagoas era outra. Ô irmão, quem era que fazia esses jovens subirem para a Rainha Isabel, pastor? Cadê o pastor Paulo? O senhor conhece a Rainha Isabel, perto do conselho? Quem era que fazia esses jovens? Jovens! Que era para estar jogando futebol, era para estar de brincadeira, era para estar fazendo tolices, porque é normal do jovem. Quem era que fazia esses jovens fazerem isso? Me ajude a pregar? Quem era, irmão? O Espírito Santo. Rua Nova, ia a pé para Rua Nova. E o interessante é que o pastor nunca mandou. O pastor nunca disse: vão. A gente era quem ia lá dizer ao pastor: pastor, o senhor deixa a gente ir? Ele dizia: vão, mas ele mesmo não mandava. A gente sentia de ir. Aleluia! Está na Bíblia. Vamos ler de novo, irmão? Vamos ler de novo? Olha que coisa linda. 29, todo mundo. 1, 2, 3. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele, Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amon. Dê um glória para Deus mais forte. Isso chama-se derramamento do Espírito. Há um fogo, um ânimo, uma coisa do céu, um impulso, que você sai para Mispa, sai para Gileade, sai para Manassés, vai para Mispa de Gileade, prega aqui, prega ali, prega acolá, ganha alma, traz para a igreja. O que é isso? É o Espírito Santo sendo derramado. Pastor nenhum pode fazer isso. Às vezes o pastor diz: irmão, vem orar. Não vem. Irmão, vão evangelizar. Não vão. Agora, quando o Espírito Santo desce, aleluia. Que o Senhor seja louvado nesta noite. Vocês dizem amém em nome de Jesus, irmão? Quem está entendendo trabalhar do Espírito Santo? Quem está, dê um glória mais forte para Deus nessa noite. Glória a Deus.